Companheiro Pedro, assim você me deixa excitado. Essa eu não tava esperando, não. Seja bem-vindo ao podcast Calabouço, um podcast canhoto e semanal, onde falamos de política e os bastidores do poder, mas nada muito sério. Se você é novo por aqui, nos siga nas redes sociais, compartilhe o nosso programa com os amigos. E se quiser debater política 24 horas por dia, é só participar do grupo dos ouvintes do podcast. O link está na descrição do episódio. Simbora que o programa vai começar! Esse é o nosso 16º episódio, com participação especial e ilustre de diversos ouvintes. Valeu aí quem acompanha o nosso trabalho e mandou perguntas para a gente produzir esse programa. Se você quiser participar mais ativamente do podcast Calabouço, é só participar do grupo dos ouvintes do podcast. O link para participar está na descrição do episódio. Mas para quem não me conhece, eu sou Pedro Caldas e do meu lado esquerdo, o cara que está com a vida boa. Boas férias, Alan Cavalcante. Eu tô de férias desde que eu nasci, ainda bem. E aí, pessoal, boa noite. Vamos embora, né? Acho que tem coisa pra falar essa semana, teve coisa acontecendo hoje. Enfim, vamos nessa. Também do meu lado esquerdo, aquele que não tá de férias e que, com as chuvas e esse inverno, vai ter que achar uma nova solução para cansar o filho durante o dia. Diego Gomes. Ai, Pedro, eu preciso dizer como eu sou teu fã. Você consegue encontrar as melhores alcunhas possíveis pra mim entrar na lista do programa. É muita criatividade, minha gente. Toda semana tem que achar alguma coisa, pô. Aí eu fico... Não, Nicolas, ele quer estar na piscina toda hora, quer entrar na piscina todo dia e agora sem condição nessa chuva. Mas então vamos para o Trend Topics, um quadro onde, a partir de um levantamento que eu faço do Twitter, a gente comenta os principais fatos da semana, começando pela quarta-feira. Na quarta, foi o dia em que os enfermeiros e enfermeiras pediram piso salarial dessa tão importante profissão, sobretudo nesses tempos de Covid-19. Também foi o dia em que a CPI da Covid teve podemos chamar de escândalo, porque houveram 11 requerimentos de senadores governistas que foram produzidos e assinados por uma funcionária do Palácio do Planalto, né? O que é uma clara interferência aí nos poderes e vai contra os ritos normais, né, da casa. E aí, para terminar os assuntos do dia, também foram os 100 dias de Biden e ele fez um discurso bem importante lá no Congresso norte-americano, um discurso progressista e passeou sobre diversos temas, inclusive detalhou aí o Green New Deal, né, o New Deal verde, uma proposta de geração de empregos verdes e de retomada econômica a partir do desenvolvimento sustentável, e fez uma defesa da classe média e dos sindicatos, inclusive com a defesa lá da taxação dos mais ricos. E não foi mole, não. Eu tô achando interessante como esse governo Biden está se mostrando mais do que ele... acima das expectativas, nesse sentido. Ele marca, na verdade, uma virada de página histórica, porque a história, a gente sabe, né, vive em ciclos. Se lá no século passado a gente tinha, no início do século, né, um avançado liberalismo econômico, aí depois disso, no pós-Segunda Guerra Mundial, a gente teve os estados de bem-estar social surgindo na Europa, né, e depois disso, com Thatcher e Reagan, até hoje em dia, né, até essa pandemia do Covid-19, a gente teve uma predominância de uma economia mainstream mais liberal. Agora a gente está tendo uma virada. Que a turma chama de neoliberal, né? A gente exatamente chama de neoliberal porque envolve uma disposição do Estado, perfeito. Privatização em nível total, enfim. E a Thatcher e Reagan são esses expoentes do neoliberalismo, né, a nível mundial. Enfim, era a economia predominante até, eu acho que 2020, que é o ano justamente que faz essa virada de página com a eleição do Biden e mostra que os estados vão precisar achar meios de solucionar as novas grandes problemáticas do mundo, né? Então, além da pandemia, que teve que socorrer as pessoas, a gente tem agora na visão, no campo a médio e longo prazo, que resolver problema de desemprego pela automação, que resolver problema de meio ambiente, energia limpa. E é tudo isso que o Biden discursou, falando, né, sobre justamente esse Green New Deal, essa proposta de geração de empregos, muitos empregos, e numa tentativa de remodelar a matriz energética norte-americana.
Tá faltando isso no Brasil, né? Como todo movimento de mudança econômica, política e social, isso vai chegando e vai se tomando conta do mundo aos poucos, né? Com diversas contradições ali, aquela coisa que vai e volta. Eu Com fiquei, certeza. eu fiquei surpreso com a parte que ele falou dos sindicatos, porque é uma coisa que eu que sou socialista, sempre digo, né, que o estado de bem-estar social veio dessa luta contra a União Soviética e a necessidade do capitalismo dar um estado decente para as pessoas não quererem implementar o socialismo. E aí o Biden disse justamente que os Estados Unidos era a classe média e a classe média só aconteceu por causa dos sindicatos, né? É uma fala bem contundente. E forte, né? Agora, eu digo assim, Pedro, que o Brasil precisava, que está faltando isso no Brasil, porque justamente a gente tem o potencial com a Amazônia de ser completamente uma potência nesse debate, né? Enquanto a gente tiver Bolsonaro no poder, não tem muito que esperar mesmo não, né? Eu não sei se o Diego tem alguma coisa para comentar sobre isso, mas a gente também pode passar para outra pauta, que foi esse caso aí das assinaturas na CPI da Covid. Não, a galera acho que faltou ali todas as aulas de educação política básica, né? Porque a galera é um atropelo de erros que o governo comete em relação a tudo. Passando para quinta-feira, foi o dia do lançamento de um clipe mundial da cantora Anitta. Também foi o lançamento de um documentário da Globo sobre uma das participantes do BBB, a Carol Conká, o documentário A Vida Depois do Tombo. Mas, na política, o que marcou o dia foi uma nota do Clube Militar, uma instituição que reúne fascistas da terceira idade do Rio de Janeiro, contra a CPI da Covid, né? Um claro... Amigo, você nasceu para criar adjetivo para as coisas, para as pessoas, né? Porque... pô, mas é o quê? Clube Militar do Rio de Janeiro, pô, é uns fascistas, ex-funcionário da ditadura militar, tá ligado? Miliciano, muitas vezes. Mas é isso mesmo, você escuta o nome do negócio e acha, não, pô, deve ser uma instituição, né? Formal do Estado. Porra nenhuma. Pois é. E eles, que foi uma clara demonstração do bolsonarismo mostrando suas garras contra a CPI da Covid, né? Uma das instituições, eu acho que mais bolsonaristas e bolsonaristas há muito tempo, né? Os caras garantiam a eleição de Bolsonaro quando ele era só um terroristazinho. E também foi o Zambelli Day, porque a deputada atacou Renan Calheiros, aquilo que a gente já tinha citado lá atrás, né? De que Renan era uma figura fácil de atacar por causa dos seus problemas com a justiça, etc. E quem acabou sendo atacada foi ela, uma enxurrada de ataques nas redes sociais, com as pessoas expondo suas contradições e as mentiras que ela conta. É fácil de atacar na base do gado, né? Assim, porque se você vai para as instituições, até para o povo de maneira geral, a gente tem consciência de quem é Renan Calheiros. Mas quando você vai para as instituições, o cara é forte demais, o cara é quase um quarto poder em Brasília. Né? Isso ficou muito claro na época do impeachment de Dilma. Que quem manda, existia um poder paralelo chamado Renan Calheiros, e ele só tá mostrando isso novamente. O Frank Underwood brasileiro. Nas próximas semanas é uma figura que a gente vai acabar falando muito, porque ele é o relator da CPI da Covid. Sexta-feira foi um dia completamente carioca, porque tivemos aí esse clipe de Anitta continua em alta, Faustão anunciou que vai para Bandeirantes, né? Vai para Band. Ele já tinha anunciado, a Globo anunciou que não ia renovar o contrato com ele, pensava que ele ia se aposentar, mas não anunciou agora que vai para Band. Foi o dia em que foi concretizado o impeachment do governador Witzel, lá no Rio de Janeiro, que para mim mostra que é um estado completamente inviável, assim, em todos os sentidos políticos, econômicos. E também foi o dia em que aconteceu a privatização da SEDAI, né? A Companhia de Saneamento do Rio de Janeiro, uma privatização bilionária, naquela pegada que a gente bem conhece, né, de uma empresa pública que foi sendo sucateada e foi privatizada por um preço baixo. Inclusive, um dos compradores da empresa foi aí o banco BTG do Paulo Guedes, né, ministro da Economia, comprando uma estatal. Veja, confusão boa. Bizarro, velho. Muito bizarro. Bizarro. Foi quando eu olhei, né, eu fui olhar essa história da privatização e tinha lá que um dos assim, era um conglomerado de empresas, assim, na verdade, acho que é um fundo de investimento coordenado aí pelo BTG Pactual, né? O banco de Paulo Guedes. Ele ainda é ligado ao BTG? O G do BTG é de Guedes, né? Se não me engano. Não sei se ele é sócio ainda, mas ele foi fundador do banco.
De Eu toda não sei forma, ainda né? se ele é sócio, na verdade. Eu acredito que ele seja afastado do BTG, não consigo dizer agora de certeza. Veja, mesmo que ele esteja afastado, você consegue compreender de maneira bem É, clara é como é que complicado. funciona essa economia brasileira, né? O Estado sucateia uma empresa pública e aí vai lá uma pessoa, um empresário bem-sucedido, inclusive com muitas relações estranhas com o Estado, compra essa empresa mais barato, lucra em cima dessa empresa, fica mais rico e consegue financiar a política para que sucateie mais o Estado e ele, sabe, assim, fica nesse ciclo vicioso, né? E eu queria dar ênfase aí no impeachment do Witzel, né? Cara, eu não me lembro qual foi o último governador do Rio de Janeiro que conseguiu acabar o mandato. Acho que foi Se pá, foi Brizola, Brizola. né? Se Possivelmente pá, foi foi Brizola. Brizola, porque ou é preso, ou é afastado, ou, enfim. É impressionante como... Eu me esqueci o nome da sede do governo Rio agora, mas enfim, que já foi... É nas Laranjeiras, né? isso. O Palácio É impressionante como o Palácio das Laranjeiras é uma sede de destruição de lideranças. Você entra ali já sabendo que vai sair antes de completar seu mandato. Vai ser Não preso, tem né? como. Vai ser... Não é. Exatamente. O cara é eleito hoje governador do Rio, já sei que coisa boa não é. Eu teria medo. Sério mesmo. Não, Pois é aquilo, né? É aquilo. Se a turma, eu já disse isso em outros programas, vou repetir. Se a turma disputa a eleição do Santa Cruz, do Rio de Janeiro tem mais gente querendo. Alguém quer. Por falar em Santa Cruz, a gente consegue fazer uma comparação muito plausível da atual diretoria eleita com o governo federal, porque a quantidade de canelada é uma disputa direta entre esses dois poderes executivos. Não, tá se organizando, tá se organizando. Acho que o Santa Cruz é mais fácil de dar jeito. Sábado foi o 1º de maio e o Brasil foi tomado por atos pró e contra o governo. Eu, inclusive, fui aqui para uma das atividades de 1º de maio que teve no Recife, uma carreata, e a grande diferença entre as ações da esquerda e da direita é que os apoiadores de Bolsonaro fizeram grandes aglomerações, pessoas sem máscara, enfim, um momento em que a gente ainda está com uma taxa de contágio alto, e é aquilo, né? A conta disso começa a chegar em 2 semanas. Preciso colocar, Pedro, que a maioria dessa galera dos atos bolsonaristas são idosos, né? Acho que 80% a 90% pelas fotos e por alguns vídeos. Fica muito... E algumas pessoas, jornalistas que estiveram no local, colocam essa situação, que são na maioria de idosos. E então, ampla maioria talvez estivessem vacinados. Também o que foi colocado, né, de um pessoal que estava lá, é que tiveram um tom muito mais de micareta, esses atos, e foram um pouco maior do que os últimos que ele vinha conseguindo puxar. Ainda assim, muito pequeno, né, perto em comparação a grandes atos recentes que tivemos, por exemplo, contra e a favor do impeachment de Dilma, ou os atos de 2013, né, que não tinham uma pauta bem definida. Cão que ladra não morde. E é o que Bolsonaro vem fazendo. E eu autorizo, mas ele não vai fazer nada. Eu não sei se foi Ele é um Pedro banana. Doria que eu vi, mas eu vi alguém... Não, acho que foi Noblar que botou isso, né? De que, assim, mais uma vez o bolsonarismo vai pra rua pedindo reações extremas, bravatas contra as instituições, etc. No domingo, na segunda-feira, Bolsonaro vai fazer alguma fala comemorando isso, ou talvez, ou no próprio dia, né? No próprio fim de semana, fazer falas aí contra as instituições, coisas assim, e vai chegar segunda-feira, ele não vai trabalhar, também não vai dar golpe nenhum. Ele trabalhou ontem, viu? Ontem a agenda do presidente tinha 30 minutos de trabalho pela manhã e 30 minutos de trabalho pela tarde. Tem um robô que eu tô seguindo agora no Twitter, que ele dá todo dia a agenda do presidente. Assim, Bolsonaro hoje... É impressionante, assim, Bolsonaro hoje teve 2 horas de compromissos oficiais pela manhã e 1h30 de compromissos oficiais pela tarde. Você fica, cara, como assim? Pronto, aí tem dias que é menos. Segunda, dia 3 de maio, o presidente trabalhou 1 hora na agenda oficial. Meia hora de manhã, meia hora de tarde. Eu tenho 3 comentários a fazer sobre essas manifestações. Um é que a foto que foi, sei lá, a capa desses protestos, a estética, aquela mulher, né, com o Fora STF na bunda, foi tirada aqui em Recife, se eu não me engano. Foi na Boa Viagem. É uma estética tão... tosco, né? É um negócio tosco, né? Porque cara. é um protesto conservador
Aí tá uma mulher de fio dental, toda pintada, assim, um negócio... Isso! Aí o segundo comentário é sobre isso também. A gente comentou no episódio com o Joel, eu fiz uma pergunta para ele endereçada a isso, né? Que tinha uns libertários que eram muito ligados ao bolsonarismo. Que se diziam liberais, mas que na verdade eram completamente bolsonaristas. Que estavam se apropriando do termo liberal, mas que eram reacionários, na verdade. E um dos porta-voz, obviamente que é um movimento que é muito heterogêneo e tal, mas um dos porta-vozes do libertarianismo aqui no Brasil, Paulo Cogos, estava lá na manifestação vestido de cavaleiro medieval. Meu Deus! Se você ver as fotos no Twitter, o cara tava lá com a sei lá, achando que era um cavaleiro templário que vai... tosca, que tava combatendo as trevas. Pois é. É muito tosco, é muito tosco, cara. Muito, e assim, é uma crise estética também. Não é só institucional, não é só econômica, é uma crise estética. É crise estética. E aí chega também, e o último comentário que eu queria fazer é que de uns tempos pra cá, sei lá, de 5 anos pra cá, teve um movimento que cresceu no Brasil também, que foi um movimento meio monarquista, né? Restauracionista da monarquia. E o príncipe lá, o Dom Bertrand, também participou das manifestações. Ou seja, o príncipe, entre muitas aspas, porque o Brasil não tem príncipe porra nenhuma, estava participando lá da manifestação. Também a favor de Bolsonaro. E aí foi bom o comentário que eu vi no Twitter do Celso Rocha de Barros, que é um sociólogo formado em Harvard, um cara que eu acho brilhante. Comentou assim: quando tiver esse tipo de manifestação aí, se a polícia for reprimir, avisa para alguém ir vestido de Napoleão para fazer o Orleans e Bragança correr. Eu queria muito entender qual é o link entre Rock Lee e o conservadorismo, porque o cara tá fantasiado de Rock Lee, bicho. Nenhum, né? Sei lá, é doidice mesmo, doidice. Se você tem gostado de ouvir o podcast Calabouço e as participações especiais que passam por aqui, ajuda no crescimento desse projeto. Indique o Calabouço Cast para amigos e divulgue nas suas redes sociais. No domingo, na verdade, né, teve a eliminação de um participante do Big Brother, Gil do Vigor, o pernambucano, né, do Big Brother, isso mobilizou as redes. Mas sobre a política, 2 fatos. O primeiro é de que Bruno Covas, o prefeito de São Paulo, pediu afastamento para cuidar de um novo câncer. Né? É uma notícia que, pessoalmente, me deixa afetado, porque é um cara que já passou por outros 2 processos parecidos, enfim, e que a gente já citou aqui no último programa isso, né, que ele tinha descoberto novo câncer. E é um grande quadro do PSDB. É o neto de Mário Covas, e é um cara que estava ali sempre dentro do PSDB, tentando tornar o PSDB pelo menos um pouco mais... Era quem defendia o legado do Cano, sabe, ali dentro. Enquanto Dória estava endireitando demais o partido, ele estava lá sempre tentando puxar o partido um pouco mais para o centro, que era o lugar histórico do PSDB. Então, assim, é uma notícia que, nossa, é muito triste. Porque é um cara, prefeito de São Paulo, um cara importante, um cara que acabou de ser reeleito, né? Então, Ele tá internado agora, né? Sim, foi entubado. Ele tá mal pra caramba, assim, muito rápido, né? Um outro assunto do dia foi um vídeo de Ciro Gomes chamado Verdades sobre Lula. Todo programa acaba citando Ciro Gomes e Lula, porque é isso, né? Eles sempre, em algum momento da semana, mobilizam ali seus fã-clubes em torno de alguma coisa, e basicamente Ciro Gomes disse que no governo Lula, quem ganhou mais dinheiro foram os bancos e os ricos, muito mais do que os pobres, né? Eu vou usar um lema de um professor de história que eu tive, que dizia que Getúlio Vargas era o pai dos pobres e a mãe dos ricos, né? Eu acho que se aplica um pouco a Lula, e é isso que Ciro está explorando agora, né? Essa contradição aí dos governos petistas de, apesar de melhorar muito a qualidade de vida da população, não diminuiu a desigualdade econômica no país. Não promoveu reformas estruturais, né? É o ponto que Ciro sempre tocou quando critica Lula. E sobre o meu querido Gil do Vigor, para mim o BBB acabou ali com a saída do Acemoglu do Janga, o maior economista vivo, o cara que ensinou a Keynes a fazer conta de SLM e modelos macroeconômicos. Gil do Vigor, o maior economista da história, deveria ter ganhado esse BBB, mas perdeu. Desde o primeiro episódio, eu tinha declarado aqui minha torcida para Gil do Vigor. Foi mesmo, verdade.
Inclusive. Eu sou o único cacto, né, do time aqui. É, Mas eu não consegui votar no Gil, não. Meu conterrâneo mora aqui no mesmo bairro que eu, né? Espero encontrar com ele na rua, fazer o convite formal para filiá-lo no PSB e ele pode ser o nosso secretário aqui no governo do estado, no futuro governo do estado que será eleito ano que vem, como conversamos no episódio anterior. para terminar o nosso programa, hoje, na terça-feira, dia que a gente está gravando, teve um jogo aí entre PSG e Manchester City, né? E aí Neymar é o Ney Day, que os fãs de Neymar chamam, mas na madrugada aí teve a crise na Colômbia tem se agravado, né? Uma crise política bem severa, com muitos assassinatos nas ruas. Eu vi vídeos chocantes da polícia matando pessoas na rua. E hoje foi o dia em que teve o depoimento de Mandetta no Senado. Eu não sei se o depoimento terminou, vou até ver aqui como é que tá isso. O depoimento de Mandetta já terminou. Eles estavam dando entrevista agora há pouco, na saída. Foi? Ficou para amanhã o Nelson Tait. Não deu para ser hoje também, não. Eu A acompanhei. gente tá gravando em cima de 9 horas da noite, assim, pra galera entender. Isso. Não, eu anotei aqui porque eu escutei a fala inicial dele e as perguntas do relator Renan Calheiros, dos senadores Randolfo Rodrigues, Tasso Gereissati e Humberto Costa. Essencialmente, e aí para a gente terminar os nossos trends, ele passou um retrospecto do que foi feito, da preparação que o Brasil fez para encarar o coronavírus, né, para encarar a pandemia, e ele enfatizou coisas que eu acho que são relevantes. A primeira é que ele disse que tinham 3 pilares nessa luta. A primeira era a defesa da vida, o SUS como meio para combater a Covid e a ciência para tomada de decisões. São 3 coisas que vão de encontro à política de Bolsonaro, e eu diria que essa valorização do SUS ia contra a própria política do Mandetta no início da gestão. Queria destacar aqui também que ele citou, né, que teve uma reunião no Palácio da Alvorada, e aí vale ressaltar o Alvorada, viu? Porque lá em Brasília tem 3 palácios do presidente, né? A Granja do Torto, que é onde é a casa de campo do presidente, o Palácio do Planalto, que é o escritório, vamos assim dizer, o lugar onde o presidente trabalha, e o Alvorada é onde o presidente mora. Então, se for uma reunião no Alvorada, foi uma coisa mais íntima, mais fechada do que uma reunião no Palácio do Planalto, em que ele entregou uma carta contando para Bolsonaro sobre a situação do país, o caminho que dava para seguir, e Bolsonaro nada fez. Em outro momento, em vários momentos ele citou como os filhos de Bolsonaro atrapalharam o andamento das coisas, como em alguns momentos ele fez, como as reuniões ministeriais eram acompanhadas pelo Carlos Bolsonaro, né, o que é uma coisa muito tosca, né, como um vereador do Rio de Janeiro manda no Brasil, né, e como ele influenciava no governo e nessas decisões que deveriam ser técnicas baseadas na ciência. E um depoimento histórico, né? Depoimento histórico. E eu vi muita gente enfatizando também o fato de que o Mandetta ele disse, né, que o Bolsonaro ele olhou para a previsão que ele tinha dado de 180 mil mortos, 80 mil mortos caso o governo fizesse alguma coisa, e Bolsonaro disse que não ligou também, foi completamente omisso. E também uma das coisas mais graves que o Mandetta disse, né, foi o fato da alteração da bula da cloroquina, né, que o governo, via decreto, tentou fazer. Então, é algo que pode, sim, complicar o Bolsonaro mais na frente. Mas vamos ver. Vamos esperar amanhã também o depoimento do Tais. Mas esse depoimento de Mandetta hoje foi muito duro. Passando para a segunda parte do programa, nós vamos responder perguntas dos ouvintes. Muitas delas a gente não escutou, eu escutei, o Alan escutou, enfim. E vai ser aqui na tora. Organizamos por ordem alfabética. E a primeira de todas, inclusive, é a do meu pai, ouvinte do programa. Coligações inusitadas são coisa recorrente na política brasileira. No Brasil, a gente tem vários casos curiosos. Edivaldo Nogueira, prefeito de Aracaju pelo PCdoB, se coligou com o DEM. O vice de Flávio Dino é do PSDB. O PT se coligou com o PSL em mais de 130 municípios nas últimas eleições. Em Pernambuco, a gente tem vários casos desses. Jarbas com Mendonça, Eduardo com Inocêncio, Edilson Silva, que se elegeu pelo PSOL numa coligação com o PMN. Enfim, tem várias. Para vocês, quais seriam as coligações mais inusitadas que vocês gostariam de ver nas próximas eleições, tanto em Pernambuco como no Brasil?
Pergunta boa. Cara, inusitada. Eu disse que assim, seria muito. Já disse aqui nesse programa que eu não conseguia ver Ciro e Dória no mesmo palanque. Mas isso seria algo muito interessante. E no Estado? E no No Estado? Estado, eu a curto prazo não consigo enxergar, por exemplo, Marília junto do PSB num palanque, por exemplo. Acho muito difícil. Eu acho inusitado. Eu acho inusitado, mas em teoria é algo que pode acontecer, né? E é algo bem mais fácil do que um Ciro e Dória, por exemplo. Mas eu acho muito inusitado porque foi muita violência, né, na última eleição, então é difícil. Diego. A nível nacional fica até a torcida, né? Para essa frente ampla aí, que ia talvez desde partidos de direita, passando pelo centro até a esquerda, mas inusitado é talvez essa disposição que o PT tá de correr atrás de partidos que apoiaram o impeachment de Dilma. É inusitado, mas é bem feito e é até coerente, né? E possível, né, de acontecer. Dentro das incoerências, assim, é coerente. Se alguém entender Estado? o que eu quis dizer com isso, e no Estado, é o que vai se concretizando, né? Essas movimentações do PT com João Paulo agora, com clara intenção de colocar ele como vice numa chapa do PSB. Conversei com amigos dirigentes do PT municipal que já colocam que as articulações foram feitas realmente nesse caminho de João Paulo. Foi o que me pareceu também, pela forma como foi divulgada, né, que foi uma articulação nacional, essa saída de João Paulo do PCdoB para o PT, e a forma como tudo foi feito com muita tranquilidade entre os partidos, realmente não parece o mesmo PCdoB e o PT que participaram do último pleito, né? Então, tem essa construção e é meio que isso, né? Vamos ver qual vai ser o posicionamento de Marília. Onde é que Marília vai estar? Para mim, em nível local, eu acho que mais inusitado impossível seria essa reedição aí que rolou do PSOL com o partido de direita, mas no caso lá foi para eleger deputado e agora eu imagino que poderia ser com um partido mais à direita para uma eleição de governador, enfim, alguma coisa meio terceira via, sei lá. Imagina assim, PSOL e cidadania, sabe? Sei lá, uma coisa maluca. Eu tô muito curioso para ver como o pessoal vai se colocar nacionalmente. Porque o PT vai se agarrar com todo mundo para fazer uma mega coligação, né? Se o pessoal vai lançar um candidato solo ou se vai continuar acenando como tem acenado para ir junto, né? Com essa grande frente. Eu não consigo enxergar, não, cara, o pessoal fazendo um negócio desse. É Também muito não. turismo. Em nível nacional, não. Em nível estadual, eu acho que poderia até ser, né? Pegar um partido mais ao centro. Mas Não eu acho. sei, porque. Também não. Acho que é difícil nos dois casos. Em nível nacional, a coligação, assim, que eu acho que seria inusitada, seria se o PT conseguisse fechar com algum desses partidos que hoje estão dialogando com Ciro e mais à direita. Sei lá, uma coligação PT-PSDB, eu acho que seria a coisa mais inusitada possível e imaginável. Assim, seria uma coisa muito fora da curva, sabe? Basicamente, os dois partidos Também que seria disputaram a nova república, imagina. Nossa, não. Mas Bolsonaro tornou isso tangível, tornou isso possível, tá ligado? O absurdo é possível. Indo para a próxima pergunta de Caio Fará. Qual pergunta, Caio Fará? De uns tempos para cá, a direita vem dominando muito as redes sociais, né? A criação de conteúdo dentro do YouTube, dentro do Instagram. E a gente sabe o quanto isso influencia, tem um poder muito grande de influenciar a mentalidade e o comportamento das pessoas. E faz muita falta a esquerda e o campo progressista também estarem nesse meio, né? Esse meio que é o reflexo do século XXI. Então, vocês, como criadores de conteúdo do campo progressista, como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês enxergam isso? Como vocês enxergam a política daqui para frente, considerando que a internet é sim, hoje, a principal ferramenta de toda essa campanha e criação de mentalidade, e educação e formação das pessoas? Lula, eleito no ano que vem, precisa criar o Ministério do Meme.
para que a gente comece a produzir memes progressistas e voltar a vencer essa narrativa. É muito simples. É só isso. Eu acho que se ele não fizesse o Ministério do Meme de agora, eu acho que nem ganhar a eleição eles ganham, né? Porque é isso. Para mim, e vou tentar ser resumido, porque essa é literalmente minha área de atuação e minha área de estudo, eu acho que a esquerda largou muito atrás da direita, né? As iniciativas de comunicação mais popular foram da esquerda, e eu posso citar, inclusive, o PCdoB com o Portal Vermelho, enfim, outras iniciativas parecidas de lógicas de rádio comunitária e etc, etc. No meio do caminho, e quando a gente assumiu o governo, né, no país, né, quando a esquerda, o campo progressista assumiu, isso se perdeu um pouco, e em um determinado momento aí das redes sociais, a direita tomou conta, né, e hoje a esquerda luta para correr atrás do tempo perdido. Acho que vai ser cada vez mais comum você ver a esquerda investindo em comunicação, em redes sociais, etc. E também, se não fizer, perde tudo e se acaba, né? Quando você vê Ciro Gomes contratando um cara como João Santana para se estruturar para a próxima campanha, João Santana começa fazendo uma série de vídeos curtos nesse formato, você vê que é isso, né? Até esses figurões de comunicação de esquerda também já estão mais ligados nos formatos e nessa nova lógica aí de comunicação, né? Vamos ver o quanto disso dá certo e derrota o gabinete do ódio de Bolsonaro. Concordo contigo, Pedro. A esquerda largou muito atrás e a direita, que nessa última década, ela dominou completamente a comunicação nas redes sociais. Criação de institutos, criação de think tanks, enfim, de canais no YouTube que geravam muito engajamento no exterior e aqui no Brasil, né? Porque os canais aqui do Brasil copiavam basicamente o conteúdo que era trazido do exterior, da direita, da extrema direita também do exterior, e eles foram muito mais eficientes do que a esquerda, tanto é que ganharam a eleição aqui no Brasil basicamente com isso. Bolsonaro não tinha estrutura partidária, Bolsonaro não tinha tempo de TV, apesar de ter, depois da facada, ter sido o candidato que mais tenha sido falado na TV, né, teve esse ponto que ajudou, claro, mas assim, ele já tinha muita força de antes, construído por essas mídias sociais, que a direita soube organizar muito melhor do que a esquerda. Diferentemente de você, Pedro, eu não consigo visualizar ainda tantos criadores de conteúdo assim do nosso campo. Óbvio que deu uma crescida de uns tempos para cá. Sei lá, começaram a surgir alguns youtubers que são mais centrados, mais progressistas. O Henrique Bugalho é um exemplo. Tem também o pessoal do Meteoro Brasil que faz um trabalho fantástico. Mas, enfim, eu acho que ainda não está no nível do pessoal da direita. Não está no tamanho, né? Iniciativas, investimentos, está rolando. A questão é que é isso. Largou atrás, vai ter que correr atrás. Vai ter que correr atrás. Eu acho que a gente sempre teve uma estética. E aí é o problema do Brasil, estético, realmente, Pedro. Mas eu acho que a esquerda, a gente sempre se preocupa em ter uma estética muito academicista, sabe? Acho que falta um pouco que a direita entendeu antes como as coisas funcionam na internet. Que é uma informação rápida, nem sempre necessário você citar ou... Sem muito conteúdo, né? Às vezes, isso, né? Não precisa você ser uma coisa toda uma construção histórica e citar vários autores, enfim. Eu acho que a gente não sacou ainda que o que a galera quer é meme. O que a galera quer é a imagem que viralizou no dia, no contexto político, engraçado, sabe? Acho que isso continua faltando, porque a gente tem bons nomes, mas bons nomes que a gente consome. Eu, tu e Alan, não a grande parte da população, sabe? Indo para a terceira pergunta de Evelyn Rocha. Vamos ver. Oi, gente, parabéns pelo podcast de vocês, é muito massa, muito legal, tá sendo ótimo o trabalho. Mas assim, a minha pergunta de hoje para vocês é por que construir um podcast sobre política onde somente tem homens e cadê as mulheres aí nesse podcast? Cadê a representatividade feminina? Porque as mulheres estão ocupando os espaços cada vez mais de poder, de representação, estamos cada vez mais tendo nosso espaço. E aí, cadê o espaço das mulheres aí nesse podcast? Ui! Puxada de orelha. Já não é a primeira, né, que a gente tem aqui no programa. Vivi também, uma das
das nossas convidadas já puxou nossa orelha nesse sentido. Olha, tá faltando mesmo. No início desse projeto, né, a gente conversou com várias mulheres, inclusive de partidos diferentes, né, mais à esquerda do que os nossos, e aí, no geral, acabaram declinando, né, de construir esse projeto desde o início, e a gente foi tocando o barco, né, e aí sem essa quarta mosqueteira. Mas a gente sempre tenta e faz o esforço de trazer para cá participantes e convidadas mulheres. Óbvio que não é a mesma coisa, mas é uma boa puxada de orelha. Obrigado, Evelyn, e vamos ficar refletindo e em busca dessa pessoa. Não, a gente tá em busca sim, mas tomamos muito não por indisponibilidade de tempo e também por uma questão que foi o último processo eleitoral, né? E foi complicado aqui em Recife. O podcast aparece justamente para que a gente consiga voltar a dialogar, e algumas pessoas que eu particularmente procurei, algumas mulheres, elas não estão ainda com essa disposição para o diálogo e não quiseram compor a bancada, o que é compreensível, entendo, eu discordo, mas faz parte. Se mesmo ouvindo o programa toda semana tá perdido no meio da política mais animada do mundo, participe do grupo dos ouvintes do podcast Calabouço. O link para participar está na descrição do episódio. Indo para a quarta pergunta do nosso ilustríssimo ouvinte, Luciano Siqueira. A pandemia afeta todos nós, todas as faixas etárias da população de uma forma ou de outra. Na opinião de vocês, esse período de pandemia favorece ou dificulta a tomada de consciência política por parte da juventude? Primeiro, eu não esperava uma pergunta tão curta por Luciano. E eu fico triste com isso, eu gosto de ouvir ele falar. Tô pensando, vocês vão responder. Para mim, é mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que na pandemia ficou um pouco mais difícil de buscar conhecimento e de buscar informação, porque tudo é online e a gente cansa, né? A gente gosta eu pelo menos, no fim do dia, gosto de desligar. De desligar, nem todo dia, por exemplo, eu vejo as notícias, porque às vezes você está tão cansado dessa coisa de tela que você vai ali ver mais uma tela para buscar mais notícia e não rola. Ao mesmo tempo, as mídias sociais se tornaram muito mais presentes na nossa vida, né? E iniciativas como o nosso podcast aqui, um podcast que nasceu na pandemia, várias iniciativas assim surgiram, né, nesses tempos, e são iniciativas assim que ajudam aí a levar mais informação e conhecimento para a juventude e para toda a população. Então, eu acho que é uma faca de dois gumes. Não sei se melhorou ou se piorou. Isso é uma coisa que a gente só vai saber com o tempo. Bem, acaba parecendo que melhorou, no sentido de que a gente cria um público, por exemplo, de podcast, que a galera não ouvia antes, e hoje em dia o pessoal escuta podcast. Foi um dos mercados, entre aspas, né? Um dos mecanismos de comunicação que mais cresceram no país. E a gente está aqui falando de política para um número de pessoas que talvez a gente não conseguisse alcançar se não fosse a pandemia. Então, nesse sentido, eu acredito que tenha ajudado. O negócio é a gente conseguir encontrar os instrumentos necessários para fazer funcionar, né? Acho que é uma oportunidade. Acho que é ver um problema como um desafio, né? Um desafio para a comunicação. Se a gente conseguiu decifrar essa solução e tal, aplicando, talvez esse podcast seja uma resposta a isso. Não, eu vejo mais gente. Eu tô alinhado assim com a resposta do Pedro. Eu acho que e com o gume mais positivo assim da faca, digamos assim. Eu acho que, embora o Brasil seja um país muito desigual, nem todo mundo tem a condição de ter uma internet em casa, ter um computador, de ter um celular. A pandemia, pelo fato de ter prendido as pessoas em casa, principalmente no primeiro momento, fez com que as pessoas começassem a consumir mais conteúdo, né, na internet, e de todos os tipos, inclusive de política, conteúdos mais politizantes, e aí nessa leva que surge muitas, justamente tentando atender esse tipo de demanda, que surgem muitos portais que tentam fazer esse tipo de debate, né? Então eu acho que sim, eu acho que a pandemia contribui nesse sentido muito específico, né?
porque as pessoas estariam mais presas em casa e aí consumindo, fazendo outras atividades, consumindo conteúdo, e é isso. Indo para a 5ª pergunta de Marcela Cavalcante. Eu quero saber se algum dos locutores desse programa votaria em Dona Jacira, mãe de Gil do Vigor, para deputada estadual, caso ela realmente se candidate pelo PSB. Um beijo. Já tô em campanha, 40 neles. O PSB de Paulista trabalhando forte aí, atrás da mãe de Gil. É isso, né? Já cara que dá mira a bolsa. Olha, em Gil, eu votaria de olho fechado, tá? De olho O fechado. cara é preparadíssimo. O cara é O preparadíssimo. cara é PhD, o cara é... Gente, imagina o que seria Gil do Vigor numa casa legislativa. Não, Eu no fim do lixo, Não, papel Gil- pra basculho. Imagina. Gil, ele tem o potencial de se tornar o maior comunicador desse país na área dele, que é uma ciência social, que é a economia. Eu não tenho dúvida disso, ele deveria investir nisso, pra mim. Mas se ele quiser se entrar na política e fazer o nome dele, eu teria plena confiança nele. O cara tá indo pra fazer PhD agora na Califórnia, cara. Pelo amor de Deus, eu teria meu voto muito fácil. A mãe dele eu não sei. Eu não teria que conhecer a dona, como é o nome dela, Jacira? Teria que conhecer a dona Jacira, mas sendo mãe de Gil, já tem um voto de confiança maior comigo. Eles moram aqui na Manepá. Eu já procurei saber em que rua é a casa deles. É umas 4 ruas de distância aqui da minha. Eu tô só esperando a oportunidade para bater na porta de Gil. É muito perto, pô, muito perto. Indo para a 6ª pergunta do meu amigo e ouvinte Pedro Melo. Qual o papel das pautas identitárias para as lutas da esquerda? Quer dizer, elas mudam mesmo a sociedade ou geram avanços pontuais para grupos particulares sem resolver problemas estruturais que estão na raiz dos problemas? Que Boa noite. pergunta boa. Que pergunta boa. Eu posso começar? Pode dar, já tá aí no gatilho? Muita gente, né, tenta desassociar a pauta econômica das pautas identitárias. E é aí que eu coloco que estão diretamente relacionadas. Eu acho que as pautas identitárias, de maneira geral, os problemas que a gente encontra no país, elas estão diretamente relacionadas. E aí eu vou colocar um exemplo muito claro. Meu primeiro emprego, eu trabalhei no RH de uma empresa, na verdade, meu segundo emprego, se estágio contar, mas foi meu primeiro emprego de carteira assinada. Eu trabalhei no RH de uma empresa de telefonia, dessas que faz, como é o nome mesmo? Call center. Telemarketing. Isso, de telemarketing. E aí você pega, né, aquelas empresas de telemarketing. Eu chegava lá, eu tinha muito claro isso na minha mente. Um galpão enorme, com um monte de formiguinhas na frente de um computador, tratados como números, sabe? Assim, eu acho que é uma das profissões mais da base da pirâmide mesmo, assim, né? O telemarketing, porque a galera trabalha muito, a gente precisa ter leis reguladoras e bem específicas, né? A profissão, ela é tão complicada que até o horário de trabalho dela, ela é reduzida em relação a outras profissões normais, porque ela é uma profissão que exige psicologicamente mais, e as condições de trabalho são realmente difíceis, e o pessoal trabalha sábado, domingo, etc., e ganha muito pouco, é um salário muito baixo. E aí, quando a gente para olhar, por exemplo, eu parava para olhar lá, e eu via quem é a galera que trabalha em telemarketing. Existe um padrão, metade são mulheres, e a outra metade são LGBTs, sabe? Então, assim, as pautas identitárias, elas estão diretamente relacionadas com essa pauta econômica. E aqui eu estou dando só um exemplo que eu pude vivenciar, que estava na frente do meu nariz. Então, eu acredito que as pautas identitárias, elas estão diretamente relacionadas com todos os outros problemas do país, seja moral, econômico, e que quando a gente vai solucionando esses problemas, acho que por eles estarem diretamente ligados, quando a gente vai combater, se a gente, por exemplo, se focar numa pauta identitária, a gente chega na raiz de outros problemas sociais, de maneira geral, no país, seja desemprego, seja aquela da questão, desigualdade social mesmo, porque quem está na base da pirâmide são as mesmas pessoas que estão nessa luta da pauta identitária, sabe? Então, Exatamente. eu acho que a vulnerabilidade, ela se soma, né? Isso. Então, assim, para mim tá diretamente relacionado ali. É um lance que tá na raiz. Para complementar seu raciocínio, eu acho que são 2 problemas, falando especificamente para Pedro, para os ouvintes, para vocês,
que é, ou de um lado você tem a esquerda que acha que pauta identitária é balela e não serve para nada e que tem que focar só nos problemas econômicos mesmo, né? E aí você acaba perdendo de dialogar com uma parte muito relevante da população e com problemas muito reais e que afetam muita gente, né? E também tem um outro lado, que é uma turma que acha que a pauta identitária é tudo, é o mais importante e que resolvendo a pauta identitária você resolveu a vida, né? Eu acho que tem gente ganhando nesses dois lados, né? E quando, na verdade, para mim, pelo menos, você precisa achar um meio termo, né? As pautas identitárias são muito importantes, são muito relevantes e a gente precisa mesmo investir e trabalhar nessas questões sem deixar e sem esquecer dos problemas estruturais da nossa sociedade, né? Sem deixar e esquecer da desigualdade econômica, da desigualdade social, né? Enfim. Existe um argumento que eu acho que é o argumento que a gente tem que usar, que é o seguinte: a esquerda, o campo progressista, ele primeiramente, acima de tudo, ele luta para combater injustiças. E existem injustiças econômicas, do mesmo jeito que existem injustiças de cunho social, de cunho racial, de cunho de gênero, enfim. E essas lutas, como o Diego muito bem disse, elas muitas vezes estão ligadas, né, umas nas outras. Então, a maioria da população que está em vulnerabilidade, em situação de vulnerabilidade social aqui no Brasil, que é pobre, também é negra. Então, inclusive, a maior mortalidade das pessoas por Covid no Brasil são negros e pobres. A polícia mata mais quem no Brasil? Gente negra e gente pobre. Ou seja, são só exemplos assim, para mostrar que as duas coisas estão juntas, certo? E você, para resolver uma, você tem que resolver a outra. Não é fácil, a gente não sabe ainda como resolver, mas são coisas que dialogam muito. E que eu acho uma besteira muito grande, como o Pedro disse, ficar tratando as coisas como separadas, né? Se resolver um, resolve tudo, se resolver outro, resolve tudo. Não, são coisas que andam juntas, que são problemas que estão conjuntamente imbricados assim, na realidade brasileira. E são estruturais da história do Brasil. Para terminar, a última pergunta é direcionada para Diego, do nosso amigo Iraquitã. Eu quero fazer uma pergunta para Diego, que é um dos apresentadores aí. Ele vem falando muito sobre essa vontade, esse desejo de votar em Lula, numa hipótese do PSB não fechar com o PT, fechar uma aliança com o Ciro. Qual vai ser a dele, hein? Quero saber. O Ira é um querido, né, velho? Ele realmente, todo episódio ele tá compartilhando lá, quando tá ouvindo, às vezes, eu até sei quando ele escuta, ele geralmente escuta no final de semana o programa da gente. Eu sou um entusiasta da candidatura de Lula, porque é uma candidatura muito forte que chega no momento que a gente precisava. É uma candidatura que tem uma capacidade de construção de uma frente que talvez Ciro Gomes não tinha. Eu gosto de Ciro Gomes, né? Assim, era o meu nome antes de Lula voltar para o jogo, pessoalmente. E agora, com Lula no jogo, eu assumi a postura realmente de defender o nome dele. Mas eu só posso falar por mim, eu não posso falar pelo meu partido. Dentro de um partido, você sabe muito bem que você também é filiado e tal. Vão existir as discussões, vão existir os debates. Eu posso me colocar, como eu tenho me colocado aqui no programa, em qualquer ambiente, em qualquer local público, como entusiasta dessa candidatura. Mas é no debate, né, no exercício da dialética, que a gente vai chegar numa conclusão de qual seria o melhor caminho para o PSB. E eu já falei essa frase aqui outras vezes e vou repeti-la. Eu prefiro errar em grupo do que acertar sozinho. Então eu voto com o meu partido. A gente estava terminando de gravar quando um dos nossos ouvintes mandou a seguinte pergunta, né? Não sei se vai ter o áudio ou se vai ser só a pergunta, porque ele ainda não mandou em áudio, mas ele mandou a pergunta se a gente... Como é que foi, Alan, que tu botou? Ele mandou um dilema, né? É uma escolha. Você É, tem ele três é opções, você uma só pode escolha fazer muito um pra cada. difícil. Casa uma escolha mata ou muito transa? difícil.
de uma brincadeira chamada Casa ou Mata ou Transa, que você tem 3 opções, você tem que escolher uma dessas opções para casar, uma dessas opções para transar e uma dessas opções para matar. Aí, as 3 opções, Boulos, Lula ou Ciro. Casa, mata ou transa. Quem começa aí? Rapaz, eu vou começar. Olhe, Achei corajoso. eu sou corajoso. Olhe, Lula deve ser bom de cama, pô. Pelo jeito do cara e tal. O cara leve, malemolência e tal. Articulado, né? Articulado. Eu transava com ele. Ciro. Aquela barbinha no pescoço, né? Companheiro Pedro, assim você me deixa excitado. Essa eu não tava esperando, não. Mas deixa eu tentar terminar aqui. Agora, rapaz, Ciro, eu acho que vou mesmo ver. Ciro e Boulos sabem cozinhar, os dois. Os dois são tirador de onda, gente boa. Agora, rapaz, é difícil, pô, essa pergunta é difícil. Eu vou no impulso. Eu casava com Ciro e matava Boulos. Cara, Ciro é muito... Agora, Ciro tem vários casamentos, né, velho? Exatamente, eu não casava com Ciro nunca, velho. Vou ser deixado. O Fábio Júnior da política. É mesmo, pronto. Não, eu não vou roubar teu marido, não. Vice, Pedro, eu caso com Lula, pode ficar com Ciro, porque Boulos tem aquela carinha de malvado, sabe? Que dá um tesão, então eu transo com Boulos, caso com Lula e Ciro foi mal aí, cara. Alan. Ai. Não fuja não. Eu casaria com Boulos. Meu Deus, velho. Não, eu não vou matar Ciro. Por que casaria com Boulos? Porque ele tem cara de quem sabe fazer café bem. Mentira. Ele tem um quadro chamado Café com Bolos. Mentira. Eu acho que ele toma um café. Você quer andar de Celta. Pode ser. De carro velho, amor. Que vem. Pau, né? Dos 3, o único que tem cara de pobre é justamente que tem cara de que faz café bom, né? Pô. E ele tem certeza que ele é aquele cara caseirão, sabe, que faz tudo dentro da casa. Ele ia ficar só dormindo o dia todo. Então eu casaria com Boulos. Aí eu mataria Lula, porque eu não ia matar Ciro, não, velho. Então. Não consegue. Transaria com Ciro, não consigo. Transaria com Ciro. Casa, mata ou transa com Ciro, Boulos e Lula. Meu Deus do céu. Por essa nem o futuro esperava. Gente, é isso. Agradecer ao ouvinte que ficou aqui até o final e que, principalmente os que mandaram as perguntas, eu imagino que a gente deva repetir esse quadro e esse formato, porque eu gostei. Vocês gostaram? Mandem mais. Gostei. Eu gosto de responder perguntas. Enfim, é isso. Até a próxima. Valeu! Esse podcast foi editado por Pedro Caldas, Claranã Audiovisual.